Olá, sejam bem-vindos ao canal do Astronauta Verdadeiro. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir aos encarecidos inscritos e pessoas que estão chegando agora, por interesse no assunto, que para avisar que vocês sim podem mandar material para ser analisado aqui no canal. Eu quero transformar esse modelo de vídeo em algo mais comum, né? Mais comum aqui no canal. Afinal, a gente não só combate a Terra plana, a gente tem que combater a desinformação. Mesmo que a gente não vá mudar o mundo da noite pro dia. Iluminar as pessoas, iluminar um grupo de pessoas que realmente poderia chegar a cometer uma besteira ou espalhar algo que não é certo, né? Não só é consideravelmente satisfatório, eu vou colocar dessa forma, mas como também é algo bom de se fazer, né? Afinal, se não fosse por isso, a gente não andava pra frente, a gente ainda estaria na Idade das Trevas, né? Se a gente não buscasse a verdade. Então vamos lá. Esse vídeo é um vídeo que eu venho querendo analisar há um tempo, mas naquele tempo eu estava ocupado com vídeos de Terra plana, né? Hoje eu não estou tão não vou dizer assim preocupado eu estou, mas eu não estou mais tão por dentro assim das besteiras da Terra plana, não no momento. Então vamos fazer a análise desse vídeo aqui. É um vídeo bastante interessante, apesar de toda a desinformação, né? Então vamos deixar tocar, vamos ver o que ele quer dizer. Vejam o que vocês estão comendo: óleo de soja. Olha a sujeira que eu tô, olha a graxa. Olha, gente, é soda purinha. É tira-tinta, tira-graxa. Óleo de soja serve para isso, para fazer higienização de graxa, de tinta, ó. Olha para vocês verem, ó como é que tira, ó. Ó, óleo de soja, ó. Solta tudo, olha para vocês verem, ó. A mão vai ficar limpinha, olha aí para vocês verem o caldo, ó. Olha só, gente, o que vocês comem, gente? Toma consciência, não coma óleo de soja é veneno. Come um toicinho de porco caipira, bem caprichado. Irmão Luiz vende, sabe? Vocês compram, come saúde, não come porcaria não. Isso aqui, ó, isso aqui foi inventado na Segunda Guerra Mundial para combustível de carro, não é para comer. Isso aqui é combustível. Dá o detergente agora. Olha para vocês verem como é que soltou. Olha para vocês verem. Vai ficar limpinho, ó. Não precisa de thinner, não precisa de gasolina. E tinta também, viu? Isso tira tinta óleo. Sabe aquela tinta óleo? Que você passa aquele thinner, fica queimando. Olha pra você ver. Você besta, olha, sai gente, tudo. olha, gente, pra vocês verem, gente. Olha aí pra vocês verem. O que você está comendo? Óleo de soja, é soda. É soda cáustica pura. Olha aí pra vocês verem, gente. Olha, gente. Olha o que vocês comem. Isso foi desenvolvido para combustível de veículo na Segunda Guerra Mundial. Não é para nós comer não. Comendo veneno, olha pra vocês verem, ó. Olha aí. Olha. Tá vendo? Não come isso não. Come toicinho de porco, mas não come óleo de soja não. Manda pro povo. Como eu já disse algumas vezes aqui no canal, eu praticamente tenho que fazer disso o lema, o mantra do canal, e que as coisas seriam tão mais fáceis nesta era se as pessoas pesquisassem antes de falar besteira. O mundo seria tão mais fácil de lidar com as pessoas se elas pesquisassem antes de falar besteira, né? Muito bem, senhor. Não sei como pronunciar seu nome. Senhor Valadão, né? Muito bem. Olha só. Para quem não entende de química, para quem não chegou nem no ensino médio, é até passível de compreensão, você tenha chegado a essa conclusão. Afinal, como você mesmo disse, usar gasolina, usar thinner, usar produtos desagradáveis e tóxicos para poder lavar a graxa, né? E quando você descobre que o óleo de soja também pode ser usado para lavar a graxa, pô, a única vamos colocar assim, entre um exército de aspas, a única
conclusão lógica que se pode chegar é que o óleo de soja também está incluído nesse grupo de produtos químicos desagradáveis e tóxicos que servem para lavar graxa. Eu entendo isso, eu entendo esse ponto de vista. Afinal, eu discuto com terraplanista. Muito bem. Eu nunca pensei que eu fosse realmente fazer isso, mas eu tenho aqui uma garrafa de óleo de soja. A garrafa de óleo de soja. É um óleo de soja do tipo 1, adição de ômega 3, ômega 6, vitamina E, 5 vezes filtrados, né? Quantidade por porção, né? Informação nutricional: 0 carboidratos, 0 proteínas, 12 gramas de gordura, entre elas gordura saturada 2,1 gramas, 0 gorduras trans, gorduras poliinsaturadas 6,7 gramas, e dentre essas gorduras 0,7 gramas de ômega 3, do ácido linolênico, e 6 gramas de ômega 6, do ácido linoleico. 0 gramas de colesterol, 0 gramas de fibra alimentar. Afinal, isso aqui é um líquido, não faria sentido ter fibra alimentar, né? 0 miligramas de sódio, não há adição de sódio, e 2,8 miligramas de vitamina E. Valor energético disso tudo, de uma colher disso aqui, 108 quilocalorias ou 454 quilojoules. Ok, a gente vai voltar para o rótulo de óleo depois. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o seu método, ele é eficiente, é fantástico. Desde que eu assisti seu vídeo quando ele saiu em dezembro de 2018, eu tenho usado o seu método toda vez que eu vou trocar o pneu do carro aqui, né? Às vezes a gente precisa trocar, ou quando eu tenho que mexer na correia da minha bicicleta. É muito chato tirar só com detergente, só com sabão, só com água até, às vezes quando não tem sabão, quando chegou a faltar. E usar óleo de soja, principalmente com o uso de detergente, o detergente funciona muito melhor do que sabão em barra para poder lavar graxa, com a mistura de graxa com óleo de soja. Porque o detergente é um líquido, ele ajuda a misturar melhor. Muito bem. Mas uma coisa que deu para notar é que você não sabe como isso funciona, você não sabe as interações químicas ou físicas por trás disso funcionar. É por isso que a sua conclusão de que é um produto nocivo, ela parece ser a única conclusão. Mas, não, como eu disse, para quem chegou a fazer ensino médio, para quem estudou o processo de saponificação, fica muito mais fácil entender o porquê que isso funciona. Como você mesmo disse, funciona com graxa e tinta a óleo. São produtos que usam gorduras sintéticas, né? Usam derivados do petróleo. E tem umas coisas que derivados do petróleo e óleos naturais como esse têm em comum. É que são todos cadeias carbônicas. Cadeias carbônicas como essas, o ácido oleico, o ácido linoleico, que tem no óleo de soja, são aqui. Não tem o ácido oleico aqui, mas o ácido oleico ele é encontrado no óleo no azeite. O ácido linoleico tem no óleo de soja, ele é também conhecido como ômega 6, e o ácido ricinoleico que tem no óleo de rícino. Beleza? Então assim, os óleos em geral, as gorduras, os ácidos graxos, eles são moléculas polares. Eles têm uma polaridade, eles têm um lado com uma cabeça de oxigênio e tem um lado com um rabicho de carbono, né? Na verdade termina com hidrogênio, mas quando a gente vai representar a gente coloca só os carbonos. Se você observar aqui a estrutura, cada pontinha dessa, cada encontrozinho desse é um átomo de carbono, e ao redor desses átomos de carbono aqui que não estão representados existem átomos de hidrogênio. Algumas pessoas que já têm conhecimento básico de física e de química já devem ter ouvido falar no termo pontes de hidrogênio, né? O porquê que a água faz um menisco e tal, porque a água tem uma certa atração. Os hidrogênios da água, eles exercem uma certa atração
e querem ficar juntinhos lá as moléculas. Isso também acontece com os ácidos graxos, né? Com os óleos, são as gorduras. Então é o seguinte, existem outras gorduras que são muito mais longas que isso. No caso, são as graxas, são os ácidos, né, que são produzidos derivados do petróleo. São cadeias carbônicas muito mais longas que isso, né? Por exemplo, aqui a gente tem, né, a oleína, que é presente no óleo de palma, comparado a isso aqui, grandona, né? Então aqui a gente tem as cadeias carbônicas e nessa imagem aqui nós temos aqui, ó, todos os hidrogênios representados aqui na fórmula química aqui. Então o que vai acontecer? Entre as próprias moléculas do óleo, elas vão querer ficar juntinhas e tal por causa da atração de pontes de hidrogênio. Acontece que é assim, as ligações de pontes de hidrogênio, elas não diferenciam se o produto que está do outro lado da ligação, se ele é sintético ou não. Se ele tiver os hidrogênios ali disponíveis, a ligação vai acontecer, vai existir essa atração. De forma bem simplificada é isso. Significa que o quê? Quando você adiciona óleo de soja à mistura de graxa ou à mistura de tinta à base de óleo, como o próprio nome já diz, já é tinta à base de óleo, né? Essas atrações de hidrogênio vão acontecer. O óleo ele vai ficar ligado a essas moléculas de graxa que você quer tirar. As moléculas de graxa elas são muito mais pesadas, são muito mais complexas, são muito mais compridas que as moléculas de óleos naturais. Por isso que elas são tão difíceis de lavar, tão mais difíceis de lavar do que óleo de soja, por exemplo, né? Mas quando você coloca o óleo de soja, você está colocando algo junto delas que é muito mais fácil de lavar. Além do mais, o detergente, né, quando você faz o processo de saponificação de uma gordura, de um óleo, seja do ácido oleico do azeite, né, de azeite usado, ou do próprio óleo de cozinha de soja usado, você coloca a soda cáustica, cozinha um pouco ele no próprio calor da soda cáustica e depois de esfriar você tem um sabão. Se você fizer com azeite e usando alguns outros produtos, você consegue fazer sabonete líquido, praticamente detergente. Então assim, o detergente ele é uma molécula que vai se conectar à ponta do ácido graxo, ele vai se conectar à ponta da molécula de óleo. E na ponta dessa molécula de detergente, uma molécula de água vai conseguir se encaixar lá. O que significa que antes a água e o óleo não se misturavam por serem moléculas polares. Uma vez que a molécula de detergente entra em cena e se agarra na molécula de óleo, a água vai poder agarrar na molécula de detergente e poder levar o óleo embora. É por isso que a gente usa sabão, é por isso que a gente usa detergente em casa, né? Então, o que você está fazendo na verdade é que você está colocando uma pontezinha de hidrogênio para ligar o óleo de cozinha à graxa ou ao tinta a óleo, tá? Criando essa ponte, você está praticamente montando uma carreta. Você coloca o caminhão, você coloca a ligação para levar a carga, né? E você vai colocar o motorista, que no caso vai ser a água, né? Junto com o detergente. Então a água vai puxar no detergente, o detergente puxa no óleo de cozinha e o óleo de cozinha vai puxar na molécula de graxa. Então, no final das contas, quando você liga a água, né, você consegue tirar a mistura tranquilamente, de uma forma maravilhosa. É muito legal a sensação de tirar aquele negócio da mão. É fantástico. Fantástico o processo de como acontece isso. Vocês podem ver aqui, né? Manual do Mundo já fez sabão. Tem canais de química que fazem sabão por diversão, mostrando toda a complexidade do processo de fabricação de sabão. E seria tão mais fácil se as pessoas pesquisassem o porquê que isso acontece antes de falar merda na internet. Ok, segundo ponto. Vamos ver se realmente durante a Segunda Guerra Mundial seria possível fazer isso, né? Bom, a história da gasolina, ela começa no final do século XIX, com a invenção do automóvel. A invenção do automóvel, que funcionava com óleos especiais que eram tirados lá do Oriente Médio, com carvão, né?
logo depois foi inventado o querosene, mas não era o suficiente. E com a exploração do petróleo, houve uma necessidade de não só descobrir para que servia, para que poderia ser usado o petróleo, né? Mas também, com a chegada do automóvel, você precisava desenvolver combustível cada vez mais eficiente, de maneira que fosse lucrativa até. Então, com o passar do tempo, até chegar à Primeira Guerra Mundial, foram desenvolvidas as primeiras gasolinas, e a partir da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial, foi desenvolvida a gasolina mais ou menos como a gente conhece. Se não me engano, até os anos 70, 60 tinha a adição de chumbo na gasolina, mas depois que se descobriu que não era muito legal ter chumbo na gasolina, eles tiraram o chumbo e passaram a adicionar enxofre. É por isso que se você pegar um filme dos anos 80, você vai ter gasolina vermelha. Um filme que eu recomendo para observar isso é Robocop e Exterminador do Futuro. Ambos têm cenas em postos de gasolina onde você pode ver que a gasolina é vermelha. A gasolina ela vai ser vermelha ou mais avermelhada ou mais transparente, dependendo do conteúdo de enxofre que vai ter na gasolina. Isso também ajuda com o cheiro de gasolina queimada, né? Mas aí é aquela discussão, não? Você quer ter uma gasolina cheirosa ou quer ter a gasolina que causa câncer, né? Escolha do público. Muito bem. Não, assim, quando chegou a Segunda Guerra Mundial, já estava sendo desenvolvida a gasolina, né? Uma das coisas fantásticas que aconteceu foi quando descobriram a isomerização de butano e de isobutano. O que isso significa? Você vai desenvolver cadeias repetitivas desses hidrocarbonetos. Então, em vez de serem gases, eles vão ser líquidos, vão poder ser transportados em maiores quantidades e vão ser muito mais fácil de realizar queima, né? Se a gente olhar aqui um pouco mais embaixo, a gente vai ver alguns dos principais componentes da gasolina. Aqui temos o isoctano, butano e o etilotolueno, né? Vamos dar uma olhada no isoctano e no butano. Que o butano ele também é usado no gás de cozinha, se eu não me engano, eu posso estar enganado, eu vou consertar isso na descrição do vídeo se eu estiver enganado. Mas o butano, ele tem aqui, onde está? Entalpia de combustão, significa a energia que é liberada durante a combustão. Então aqui 2,87 megajoules por mol. 1 mol de butano libera 2,87 megajoules. Isso é muita energia. É uma molécula altamente energética, tá? E trimetilpentano, também conhecido como isotano, a gente vai ter uma entalpia de combustão 5.460 kJ ou 5,46 megajoules por mol. Também é tão mais leve, um pouco mais, na verdade, um pouco mais energético até do que o butano, né? Quase o dobro. Então são moléculas altamente energéticas. Afinal, é por isso que a gente usa como combustível de isqueiro, a gente usa em gás, em aerosóis, tal. São moléculas altamente energéticas. Agora vamos ver qual é a energia do óleo de soja. Claro, se foi sequer cogitado a ser utilizado como combustível, é porque ele tem muita energia a oferecer. Afinal, a gente não usaria o carvão se ele não tivesse energia para oferecer durante a queima. Então vamos aqui dar uma olhada. A gente vê aqui que 13 ml de óleo de soja, nesse caso esse óleo de soja campestre, né? Aqui é a página oficial do fabricante. Vocês observaram aqui, o valor energético é de 108 kcal ou 454 kJ. 454 kJ por 13 ml. É mais ou menos o que eu tenho aqui na minha garrafinha de óleo de soja. 108 kcal, 454 kJ por 13 ml. Deixa eu só comparar aqui. No caso, o meu óleo aqui, ele tem 0,1 gramas mais gorduras saturadas do que esse óleo campestre aqui que eu estou mostrando na tela, né? Ele tem um pouquinho mais de gorduras saturadas, mas como a gente vai analisar isso em particular, tem problema.
Agora, quanto que tem num litro desse óleo? Quanta energia tem disponível num litro desse óleo, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui 454 kJ dividido pelos ml. A gente quer saber o quanto que tem no litro, a gente vai dividir pelos ml que a gente tem. 0,013. Com isso a gente obtém 34.923 kJ por litro de óleo vegetal. Praticamente 35.000 kJ, muito próximo de 35.000 kJ por litro. Então 1 litro de óleo, 35.000 kJ. Vamos assumir, arredondar para cima. Ok. Agora, quanto que tem na gasolina? Deve ser tão eficiente quanto a gasolina, né? Aqui nós temos do manual da química, né? A gasolina, né? A gasolina, ela tem uma energia, né? Energia de combustão, 47 kJ por grama. 47 kJ por grama. Né? 1 litro de gasolina tem 650 gramas. 650 gramas. Tá? Temos que continuar olhando aqui. Ok, eu mesmo vou ter que fazer o cálculo. Eu vou ter que fazer. Separar aqui. 1 litro de gasolina são 650 gramas. 650 gramas. Então a gente tem 650 por grama. A energia por grama é de 47 kJ. Vezes 47. (30.000 kJ por grama, segundo essa conta, né? Então, num litro de gasolina ou em 650 gramas, né, a gente vai ter 30.500 kJ de energia. Então, a princípio, parece que o nosso óleo de cozinha ele oferece 5.000 kJ a mais do que a gasolina, que seria, nossa, por que não estamos usando óleo de cozinha como combustível nesses dias? Por que eu tenho que pagar quase R$4 do combustível quando eu posso usar óleo de cozinha no tanque? Por que a gente não faz isso, né? Existe uma coisa chamada... Existe o ponto de autoignição. E o flashpoint. O ponto de autoignição é o quanto de energia você tem que oferecer para uma substância para ela entrar em combustão, né? Então, por exemplo, se você colocar um papel no forno, não no fogo, no forno, e esquentar até uma certa temperatura, ele entra em combustão espontânea, né? Se você pegar um pedaço de plástico e colocar, esquentar ele o suficiente, ele entra em combustão espontânea, né? Então, assim, existe a temperatura de autoignição. É o que a gente normalmente associaria com combustível, né? O papel ele tem um ponto de ignição mais baixo do que, por exemplo, diamantes. Tem um ponto de ignição lá pelos 6.000, 7.000 graus Celsius, se eu não me engano, né? Ou, por exemplo, madeira. Tem um ponto de ignição pouca coisa mais alto do que o papel. Mas existe um outro fator que determina o quão fácil uma substância ele vai pegar fogo, que é o flashpoint. O flashpoint ele determina a temperatura na qual uma certa substância vai liberar vapores, e esses vapores vão poder ser usados numa combustão, se você tiver uma fonte de calor. Então significa que é o seguinte: se eu tenho uma substância hipotética onde o flashpoint dela é 0 grau, significa que qualquer temperatura abaixo de 0 grau eu não vou conseguir ou utilizar essa substância como combustível, porque ela não vai estar produzindo vapores. Se a temperatura for acima de 0 grau, ou seja, temperatura ambiente, normalmente como a gente encontra aqui, por exemplo, no Brasil, eu vou poder usar ela como combustível, porque ela vai estar produzindo vapores que podem ser utilizados no processo de queima. Que nós temos aqui, né? Flashpoint. Vou ver aqui primeiro na página em português. Legal, tem na página em português.
Então aqui, temos aqui o flashpoint, né, o ponto de fulgor, né, como é chamado em português, né, de algumas substâncias, né? Então assim, o ponto de fulgor do etanol é de 16 graus Celsius, significa que se a temperatura do etanol estiver acima de 16 graus Celsius, ele vai pegar fogo, né, ele pode ser incendiado, né? A gasolina é menos 42,8 graus Celsius, praticamente menos 43 graus Celsius. Significa que sim, que qualquer temperatura mais quente do que 43 negativos, a gasolina vai sim poder ser usada como combustível. Mas aqui a gente tem o diesel, né, que é um pouco mais oleoso, é um pouco mais denso. O diesel ele precisa de estar a uma temperatura acima de 38 graus Celsius para ser utilizado para queima. O querosene tem que estar acima de 60 para ser utilizado para queima, né? E o outro tipo de querosene, tipo óleo de parafina, tem que estar entre 38 a 72 graus Celsius para poder ser utilizado para queima. E o óleo vegetal, em particular o óleo de canola, ele tem que estar a uma temperatura, né, de 327 graus Celsius antes de começar a liberar os vapores para poder ser utilizado na queima. Isso é muito interessante porque isso diz muito sobre por que a gente não usa o óleo de cozinha como combustível de carro. Porque veja bem, se o óleo de cozinha fosse tão inflamável quanto gasolina, cara, todos os ovos fritos seriam flambados. Porque assim que você colocasse o óleo, assim que a temperatura subisse pouco acima dos 100 graus Celsius, que é quando você começa a fazer o ovo, pegaria fogo, né? A gasolina ela queima com muito mais facilidade do que o óleo. Por mais que o óleo seja, dependendo do tipo de óleo, chegue a ser muito mais energético na sua composição molecular, é muito mais difícil extrair essa energia do óleo do que é difícil extrair a energia da gasolina. Você gasta menos energia para extrair todos esses você gasta muito menos energia para extrair isso aqui da gasolina, né, do que você gasta para extrair do óleo. É por isso que não é negócio usar óleo como combustível. É por isso que não é possível usar óleo como combustível, não de maneira economicamente sustentável. Então, temos aqui uma tabela. Eu tinha separado uma tabela. Não, eu não preciso da tabela, eu já fiz o cálculo da gasolina. Então, o vídeo vai ficando por aqui. O vídeo fica por aqui mesmo, tá? Então, fazendo uma recapitulação pra você. Eu vou deixar esse vídeo nos comentários do seu vídeo, assim que eu terminar, né? Primeiramente, você consegue tirar a graxa e outros óleos da mão, não porque o óleo de soja é um produto tóxico, é um produto nocivo, mas por apenas umas interações, né, químicas, né, as interações das pontes de hidrogênio, e interações físicas, que é o fato das cadeias carbônicas serem muito longas e quererem se enroscar umas com as outras. É por isso que é fácil tirar graxa do corpo quando você tem acesso a um lipídio, a uma gordura muito mais leve, no caso do óleo de soja, que pode ser facilmente carregado pelo detergente. A segunda coisa é que na Segunda Guerra Mundial já tinha gasolina, já tinha combustível. Já existia isso, já houve um processo de mais de 50 anos até aquele ponto para ser criado a gasolina que era usada na época. Ok? E também, mesmo que isso fosse verdade, a gasolina é muito mais eficiente. Você consegue aproveitar no líquido mesmo da energia, né, a energia líquida que você consegue tirar do processo é muito maior para a gasolina do que você gastaria tentando tirar energia do óleo. E para não vir um pombo, né, para não dizer coisa pior, para não vir um pombo e comentar: ah, a gasolina da época poderia ser diferente. Tá no recente. A gasolina da época poderia ser diferente.
Aqui eu tenho um vídeo de 1947 produzido pelo governo americano, né? Pelo Departamento de Guerra americana. Vídeo de 1947. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado de acabar, né? Tinha 2 anos que tinha acabado. E aqui fala que o ponto de fulgor da gasolina é de menos 45 graus Fahrenheit ou menos 43 graus Celsius. Certo? Menos 43 graus Celsius é o flashpoint da gasolina. Para quem entende inglês, que tá o vídeo falando. The flash point of gasoline is minus 45 degrees, 77 degrees below freezing. And while the ever-present vapors are not visible to the naked eye, they may be observed by means of a shadowgraph, a shadow image produced by means of a powerful arc light that reveals the vapors. The vapors, being lighter than the liquid, yet heavier than air, can be easily distinguished from the gasoline. The rate of vaporization is indicated by the manner in which the vapors overflow the beaker, which is only partially filled with the liquid gasoline. In this shadowgraph, an empty gasoline container is used. Only the vapors left in the container are being poured into the beaker. O vídeo foi feito em 1947, foi tirado de um filme de 1942. Muito interessante, eu não tinha assistido até o fim, eu tinha assistido só o começo, né, nas outras vezes que eu tentei gravar o vídeo. Mas, então, vocês viram, o ponto de fulgor da gasolina, desde a Segunda Guerra Mundial, ele foi de menos 43 graus Celsius, enquanto que o ponto de fulgor desses óleos de soja, como a gente vê, é em torno de 320 graus Celsius. É por isso que você precisa esquentar muito bem a frigideira antes de flambar, porque quando você flamba, você atinge o ponto de fulgor e o ponto de ignição do óleo de soja. Ok? Então, o vídeo vai ficando por aqui, né? Nós esclarecemos algumas dúvidas e também explicamos um pouco da química por trás de como esse processo funciona. Então, até um outro dia.